Nossa história começa em um quarto de hospital silencioso, onde Shen Qing, nosso protagonista, está desacordado. A atmosfera é pesada, cheia de tensão e tristeza, quando de repente, uma pétala de uma flor morta cai suavemente em seu rosto. Esse toque quase imperceptível desperta Shen Qing, que imediatamente se senta, ofegante, arrancando a máscara de oxigênio de seu rosto. Ele respira fundo, tentando entender o que está acontecendo. Onde estou? O que aconteceu? Ele se pergunta, confuso, enquanto pedaços de memórias fragmentadas começam a surgir. Ele rapidamente puxa o cobertor que cobre seu corpo e, ao descobrir suas pernas, o choque o atinge em cheio, suas pernas não estão mais lá. Em um acesso de raiva e desespero, ele amaldiçoa o destino, tentando compreender como tudo aquilo aconteceu. O tempo parece flutuar na mente de Shen Qing, e ele se pergunta, quanto tempo se passou? É nesse momento que a porta do quarto se abre e sua irmã mais nova entra correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Irmão, ela grita, enquanto corre para abraçá-lo com toda a força, emocionada. Você finalmente acordou. A jovem, tomada pela emoção, promete a Shen Qing que vai encontrar o motorista que causou o acidente, com determinação, garante que seus médicos vão encontrar uma cura para suas pernas. Com o coração apertado, Shen Qing tenta acalmar sua irmã, enquanto confirma que o acidente aconteceu há um ano. Um ano atrás, ele era o bilionário mais jovem do país, presidente do grupo internacional Rising Sun, mas tudo mudou com aquele acidente. Enquanto ele lutava pela recuperação, seu amigo mais próximo, quase como um irmão, Shao Shankai, viu a oportunidade perfeita de tomar o controle do grupo Rising Sun. O traidor não apenas roubou sua empresa, mas também ameaçou a saúde de Shen Qing, forçando sua irmã a aceitar um casamento arranjado em troca de garantir os tratamentos médicos para ele. Shen Qing, furioso, relembra quando gritou desesperado para que Shankai soltasse sua irmã, mas o vilão apenas o provocou, perguntando sarcasticamente o que ele poderia fazer. A cena de Shankai forçando um beijo em sua irmã e ela chorando, implorando por ajuda, ainda ecoa na mente de Shen Qing. Tudo que era dele foi tirado por esse ser desprezível. Depois de algum tempo, um jogo chamado Caminho Divino foi lançado. Desenvolvido por várias nações, ele oferecia realismo absoluto e permitia que a moeda virtual fosse trocada por dinheiro real, rapidamente se tornando uma sensação mundial. O jogo tinha uma característica única: as habilidades que os jogadores desenvolviam no jogo afetavam a realidade. Esse era o bilhete de Shen Qing para mudar seu destino, mas ele estava sem dinheiro. Sem recursos, ele ficou preso à mediocridade, enquanto Shao Shankai, usando a fortuna que antes pertencia a Shen Qing, gastava de forma exorbitante no jogo, adquirindo os melhores recursos e habilidades que o tornaram invencível, tanto no jogo quanto na vida real. Em um encontro futuro, Shankai se aproxima de Shen Qing para zombar de sua desgraça. Ele perguntou com desdém se Shen Qing realmente achava que uma sala cheia de explosivos poderia matá-lo. Com ódio pulsando em suas veias, Shen Qing sussurrou que deveriam tentar, com um grito, declarou que morreriam juntos. Ele acionou os explosivos, destruindo todo o prédio. Mas, caído no chão, sem braços e pernas, Shen Qing ouviu algo que o encheu de terror. A voz de Shankai estava intacta. O vilão, sem nenhum arranhão, aproximou-se lentamente, explicando que, com o poder que havia conquistado em Caminho Divino, nem explosivos podiam lhe fazer mal. Como se isso não bastasse, Shankai revelou a última verdade cruel: ele foi o responsável pelo acidente que tirou as pernas de Shen Qing e até mesmo pela morte de seus pais. Com uma risada diabólica, ele zombou dizendo que o último descendente da família Shen carregaria o sobrenome dele. Em um último ato de crueldade, Shankai esmagou a cabeça de Shen Qing, encerrando sua vida. Agora, renascido, Shen Qing reflete sobre o porquê de ter recebido essa segunda chance, mas uma coisa é certa: ele não vai desperdiçá-la. Ele diz à sua irmã para parar de chorar, garantindo que está bem, e a provoca, dizendo que, se ela continuar assim, ele vai acabar rindo dela. Dessa vez, Shen Qing jura proteger sua irmã e o legado de seus pais, e promete que irá destruir Shankai. Mas ele ainda está consciente de sua realidade. Suas pernas se foram e ele precisa encontrar uma maneira de reverter essa situação. Subitamente, ele se lembra que Caminho Divino está prestes a ser relançado. As pessoas ainda não perceberam que o jogo tem o poder de influenciar o mundo real. Essa é sua melhor oportunidade de mudar seu destino, e ele sabe que tem pouco tempo antes que seus bens sejam bloqueados. Enquanto ele planeja seu próximo movimento, sua irmã percebe sua expressão e pergunta se suas pernas estão doendo. Shen Qing a interrompe e explica que há algo urgente que ela precisa fazer por ele: comprar uma cápsula de jogo de Caminho Divino. A confusão toma conta dela, que pergunta o que ele quer dizer com isso. Nesse momento, Shankai entra no quarto, com um sorriso sarcástico no rosto, perguntando desde quando Shen Qing começou a se interessar por jogos. A provocação de Shankai irrita profundamente Shen Qing, que percebe que o vilão está testando suas reações. Shankai então menciona que ouviu falar sobre o lançamento de Caminho Divino e que as cápsulas de jogo estavam limitadas a apenas 100 unidades, custando uma pequena fortuna. Shen Qing, cheio de raiva, responde que, mesmo que custasse bilhões, ele conseguiria. Não se esqueça de seguir o canal e comenta qualquer coisa para que eu possa sempre estar postando aqui. Nossa história continua com Shao Shankai, furioso, chamando Shen Qing de um assassino inútil. Ele estava irritado porque o motorista do acidente falhou em acabar com a vida de Shen Qing. Murmurando para si mesmo, ele prometeu que da próxima vez usaria um caminhão-tanque para garantir que o trabalho fosse feito. Dentro do quarto do hospital, Shen Qing, com os olhos fixos em sua irmã Tong, ordenou que ela transferisse todo o seu dinheiro para o jogo. Confusa, ela perguntou o motivo de tanta urgência, mas Shen Qing apenas disse para não fazer perguntas e mandou que ela vendesse todas as ações da empresa. Preocupada, Tong perguntou se Shen Qing estava doente, mas ele respondeu firmemente que não, que ele apenas precisava apostar tudo o que restava. 3 horas depois, Shen Qing estava dentro da cápsula de jogo, um equipamento que custou nada menos que 500 milhões. Com uma determinação fervorosa, ele declarou ao mundo de Caminho Divino que estava chegando. Ao ativar o sistema, ele foi transportado para o vasto e vibrante universo do jogo.
Ao cair em segurança no reino do jogo, Shen Qing se sentiu livre pela primeira vez em muito tempo. A sensação de mover suas pernas novamente era quase surreal. Ele ainda se maravilhava com o realismo quando o sistema o notificou para escolher um nome. Shen Qing optou por Koang, que significa de elegia do vinho matinal. Logo em seguida, a tela de seleção de classe apareceu, oferecendo as escolhas tradicionais: guerreiro, mago, arqueiro, assassino, sacerdote, cavaleiro e invocador. Sem hesitar, Shen Qing escolheu a classe com a qual já estava familiarizado em sua vida anterior, o arqueiro. Assim que sua escolha foi confirmada, suas vestimentas mudaram, adaptando-se ao papel de um arqueiro. Para seu alívio, tudo estava como antes. Mas, então, o sistema revelou algo inesperado. Como usuário VIP da cápsula de jogo, Shen Qing havia desbloqueado uma recompensa especial, uma linhagem épica de elfo, conferindo-lhe o título de arqueiro nato. Isso aumentava sua precisão, taxa crítica e evasão em 10%, além de dar um impulso de 15% em sua velocidade de movimento. Logo após, outra recompensa VIP foi concedida, um livro de habilidade especial chamado Detecção de Fraquezas, uma habilidade lendária que Shen Qing já havia dominado em sua vida passada. Essa habilidade permitia identificar pontos fracos dos inimigos e, ao atacar esses pontos, infligia de 150% a 200% de dano extra, com um tempo de recarga de 12 segundos. Surpreendido com a sorte que não teve antes, Shen Qing então foi notificado de que, por estar entre os primeiros 100 usuários VIP globais a adquirir a cápsula de jogo, ele havia recebido um baú de tesouro exclusivo. Este baú não existia em sua vida passada, e Shen Qing sabia que algo muito valioso estava dentro. Ao abrir o baú, ele foi informado de que continha uma habilidade de talento rara, mas para desbloqueá-la, ele precisaria recarregar 50 milhões de moedas de ouro, o equivalente a 500 milhões de RMB. Shen Qing hesitou por um breve momento, mas logo recarregou a quantia com confiança. Ele sabia que, se não gastasse esse dinheiro agora, Shankai tomaria tudo mais tarde. Ele compreendia a importância das habilidades de talento no jogo, quanto mais cedo um jogador entrasse no jogo, mais raras seriam as habilidades que poderia obter. Ele lembrou que, em sua vida passada, havia conseguido um efeito adicional de dano por sangramento, que o ajudou em inúmeras batalhas. Quando o sistema confirmou a recarga de 500 milhões de moedas de ouro, Shen Qing se preparou mentalmente. Dessa vez, já que estou gastando muito, devo receber algo ainda melhor, pensou consigo. Com um toque decisivo, ele abriu o baú, que brilhou intensamente. Ao ver o que estava dentro, Shen Qing mal podia acreditar no que via, a habilidade de talento evolutiva Revoluir Tudo. Era uma habilidade divina, e ele sabia que uma habilidade desse calibre não poderia ser obtida com apenas 50 milhões de moedas de ouro. Curioso, ele abriu os detalhes da habilidade. O sistema explicava que a revolução passiva tinha 100% de chance de melhorar um item obtido em uma queda em um nível, com uma chance de 5% de ativar uma revolução intermediária, que melhoraria o item em 2 níveis. O sistema também destacava que a revolução autônoma tinha 100% de chance de melhorar qualquer item, ferramenta, habilidade ou gema em 2 níveis, com uma chance de 10% de melhorar em 3 níveis. No entanto, essa evolução tinha um tempo de recarga de 24 horas, e o efeito não podia ser acumulado com a evolução passiva. Shen Qing estava estupefato enquanto lia os detalhes. Ele não podia acreditar que tinha conseguido uma habilidade tão poderosa. Com um sorriso satisfeito, ele ativou a habilidade, e uma luz dourada envolveu seu braço. Isso é incrível, exclamou Shen Qing, sabendo que essa habilidade mudaria tudo. Enquanto outros jogadores ainda estariam coletando itens de bronze e prata, ele já estaria pegando itens de prata, ouro, ou até mesmo de níveis superiores. Ele confirmou para si mesmo que os 500 milhões gastos valeram a pena. Ansioso para testar o poder da habilidade de evoluir tudo, Shen Qing decidiu caçar alguns monstros casualmente. Mas, então, lembrou-se da recarga de 24 horas e percebeu que sua primeira evolução seria crucial. Com isso em mente, ele começou a fazer seus preparativos. Quando tudo estava pronto, ele abriu a janela do sistema e clicou no centro. A entrada para o jogo apareceu diante dele, e Shen Qing caminhou em direção ao portal, determinado a mudar seu destino. Ao atravessar o portão, ele se viu na Vila dos Iniciantes, cercado por uma multidão de jogadores. Ele esperava ser um dos primeiros, mas claramente havia outros ricos investindo pesado no jogo. Logo, ele notou 2 homens perseguindo uma galinha, gritando para que ela parasse de correr e entregasse seus pontos de experiência. Os espectadores ficaram chocados, perguntando se matar galinhas realmente dava pontos de experiência. Rapidamente, quase todos os jogadores na vila começaram a perseguir a pobre galinha. Shen Qing observou a cena por um momento, em silêncio, e então suspirou: é isso que eles têm a oferecer? Decidindo que não valia a pena zombar dos outros, Shen Qing seguiu na direção oposta, determinado a aproveitar cada segundo e alcançar seu primeiro objetivo, derrotar o chefe dos iniciantes e conquistar a recompensa pelo primeiro abate. Enquanto ele se afastava, ouviu outros jogadores exclamando surpresos que a galinha havia deixado cair até mesmo carne de galinha. Após vários minutos de caminhada, Shen Qing se viu no meio de uma floresta densa, com a luz do sol filtrada pelas copas das árvores. O sistema então o alertou: cuidado. Shen Qing estava caminhando pela floresta, e logo percebeu que uma área infestada de monstros estava se aproximando. O sistema mandou uma notificação avisando do perigo, mas ele simplesmente ignorou. Claro, ele sabia que era arriscado, mas precisava agir rápido. Era essencial matar os monstros e subir de nível rapidamente. Além disso, ele queria garantir o primeiro abate no chefe da área, o que lhe daria uma recompensa especial, algo que ninguém poderia tirar dele. Contudo, Shen Qing sabia que não podia enfrentar o perigo sem se preparar. Ele abriu seu inventário e observou com certo desdém o arco de iniciante e a armadura de tecido. Era óbvio que esses itens não tinham qualquer valor evolutivo. Se não evoluísse algo, seria impossível se diferenciar dos outros jogadores. Ele pensou sobre o que poderia ser mais útil para evoluir.
Afinal, a habilidade de evolução só podia ser usada uma vez por dia, então deixar essa oportunidade passar seria um desperdício enorme. Após refletir por alguns segundos, teve uma ideia. Shen Qing retirou o item de evoluir tudo do inventário e decidiu usar na sua linhagem élfica. Em um piscar de olhos, a linhagem emergiu de seu corpo, e a coroa prateada e a armadura que ele usava desapareceram, transformando-se em uma reluzente coroa dourada e uma armadura magnífica. O sistema, então, revelou o resultado da evolução, a linhagem do Rei dos Elfos. Os efeitos eram impressionantes, a força aumentou significativamente, assim como a taxa de acerto, golpe crítico, velocidade de ataque e evasão, todos subindo em 50%. Além disso, sua velocidade de movimento duplicou e sua saúde máxima aumentou em 1000 pontos, com mais 100 pontos de vida a cada novo nível que ele subisse. E, para finalizar, a habilidade Flecha da Vida garantiria que todo terceiro ataque fosse um golpe crítico. Shen Qing ficou atônito com as mudanças. Ele sabia que, com esses atributos, seria muito mais fácil grindar monstros sozinho na área dos iniciantes. E foi nesse momento que um uivo ensurdecedor ecoou do outro lado da floresta, o que o fez parar para pensar se seria um lobo. Ao mesmo tempo, do outro lado, um lobo da floresta de nível 2 estava sendo cercado por um grupo de jogadores. Um deles provocava o lobo, perguntando se ele achava que era rápido o suficiente e afirmando que, assim que o matassem, eles subiriam de nível. Outro jogador zombava, dizendo que o lobo deveria apenas se entregar e aceitar a morte. Mal sabiam eles que Shen Qing os observava de perto, escondido atrás de uma árvore. Ele notou que os jogadores tinham tomado a decisão inteligente de formar uma equipe, o que lhes dava mais segurança ao matar monstros. Porém, isso também reduzia a experiência e os itens que eles ganhavam. De qualquer forma, suas habilidades de sobrevivência deixavam a desejar. Lobos eram animais de matilha, e os jogadores pareciam não estar preparados para isso. De repente, a maga do grupo sentiu algo estranho e alertou seus companheiros, dizendo que estavam cercados. Em um piscar de olhos, os lobos atacaram. O arqueiro gritou, reclamando que, mesmo que ele não morresse de verdade, a dor era quase insuportável. A maga, sendo perseguida pelos lobos, implorava por ajuda, mas o tanque, já em desespero, suspirou e disse que os veria no ponto de ressurgimento, enquanto era devorado pelos lobos. Não demorou muito para que o grupo inteiro fosse massacrado. Assim que os jogadores morreram, Shen Qing sacou seu arco e murmurou para si mesmo, a louva a Deus persegue a cigarra, sem perceber o pássaro logo atrás. Ele mirou com precisão no lobo da floresta de nível 2 e, no momento certo, soltou a flecha. O projétil atravessou a cabeça do lobo, e o sistema imediatamente notificou que ele havia matado o monstro. Com isso, sua linhagem do Rei dos Elfos foi aprimorada novamente, concedendo a ele 100 pontos de vida extras, 10 pontos de magia, 5 pontos de atributos livres e a subida para o nível 2. Além disso, ele ganhou um item especial, carne de lobo. Graças à sua habilidade de evolução passiva, a carne se transformou em carne de lobo avançada, que proporcionava regeneração contínua de saúde. Shen Qing pegou o item, ciente de que ele seria essencial para continuar caçando sozinho. No entanto, os outros lobos da matilha notaram sua presença e começaram a rosnar, furiosos. Shen Qing, pego de surpresa, rapidamente guardou seu arco de volta no inventário. Ele já tinha feito os testes necessários e queria tentar outra estratégia. Ativando a habilidade passiva da linhagem do Rei dos Elfos, que dobrava sua velocidade, ele disparou pela floresta a toda velocidade. Em questão de segundos, Shen Qing estava correndo e saltando por cima de penhascos, impressionado com a velocidade que sua nova linhagem proporcionava. Mesmo sem qualquer equipamento adicional, ele agora era tão rápido quanto os lobos selvagens. Ele percebeu que, como arqueiro, a velocidade era sua maior aliada. Sem seu talento divino, crescer em poder teria sido muito mais complicado. Ao olhar para trás, ele provocou os lobos. Vocês não conseguem me pegar, é? Mas, para sua surpresa, os lobos haviam parado de correr. Ele também parou, confuso, e ficou observando. Apesar da raiva, os lobos estavam tremendo de medo. O sistema logo mostrou a razão. Shen Qing havia entrado na zona dos búfalos, uma área com monstros de nível 5. Os lobos, intimidados pela nova ameaça, voltaram para trás. De repente, uma voz feminina ecoou pela floresta. Ei, bonitão. Shen Qing virou-se e viu uma mulher acompanhada por 2 homens. Ela perguntou se ele gostaria de se juntar ao time deles, explicando que estavam caçando monstros búfalos e que provavelmente eram os primeiros a chegar àquela área desde a abertura do servidor. No entanto, o homem de cabelo verde do grupo logo interrompeu, dizendo que eles não aceitavam qualquer um. Ele apontou que Shen Qing ainda estava no nível 2 e que isso só prejudicaria o time, dividindo a experiência. Shen Qing os encarou por alguns segundos, sem dizer uma palavra, e então deu meia volta, dizendo que eles deveriam continuar caçando enquanto ele seguiria outro caminho. O homem de cabelo azul, incrédulo, perguntou se Shen Qing estava fora de si, mas ele simplesmente respondeu que caçar búfalos selvagens era ineficiente e que ele preferia ser um lobo solitário. O homem de cabelo azul advertiu de que a próxima área era ainda mais perigosa e que ninguém havia explorado aquilo ainda. Até para eles, seria arriscado. O homem de cabelo verde perguntou se Shen Qing sabia qual era a penalidade por morrer. Com toda a calma do mundo, Shen Qing respondeu que não fazia ideia, já que ainda era um novato e não tinha morrido. Ele provocou o homem, chamando-o de velho e pedindo que explicasse. O homem de cabelo azul respondeu que, ao morrer, você perdia todo o seu ouro, seu equipamento era danificado, e, embora fosse apenas um jogo, a dor e o desespero de morrer eram extremamente reais.
Além disso, metade de toda sua experiência acumulada era perdida. Shen King agradeceu pela dica e seguiu seu caminho, despedindo-se tranquilamente dos dois jogadores experientes. A mulher sugeriu que deveriam levar Shen King com eles, argumentando que seria muito perigoso para ele estar sozinho. Mas o homem de cabelo verde respondeu que não valia a pena, e que, se aquele idiota queria morrer, que o deixassem. Não havia razão para impedi-lo. Comente algo só para saber se está gostando do conteúdo do canal. Se quiser ajudar com qualquer valor, na descrição tem a chave do meu Pix. Tem minhas redes sociais também caso queira acompanhar e ter mais conteúdos. Que você tenha um ótimo dia, nos vemos por aí.